Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre aplicações das leis de Newton em sistema de blocos e vamos estudar sistema de blocos com roldanas ou polias, um dispositivo conhecido como máquina de Atwood, utilizado para determinar a aceleração de um sistema de blocos baseado nas leis de Newton, e o plano inclinado. A teoria da aula de hoje está na página 151 do caderno 2 de vocês. Vamos começar pelas roldanas ou polias. As roldanas ou polias são dispositivos mecânicos que nos auxiliam em muitas tarefas do dia a dia. É comum observar dispositivos do tipo roldanas ou polias em construções, em obras. Elas são muito utilizadas com o objetivo de alterar a direção e o sentido da força de tração aplicada em uma corda, para multiplicar a intensidade dessa força aplicada ou dividir. Nós temos dois tipos de roldanas. Nós temos a roldana fixa e a roldana móvel. A roldana fixa é uma roldana que está fixa em um ponto, um teto ou uma parede, como nós temos ilustrado nessa figura. Nós temos uma roldana fixa, por exemplo, num teto. Uma pessoa aplica uma força na extremidade da corda, com o objetivo de erguer o objeto, o corpo, que está representado pelo bloco. Quando ele aplica essa força, ele aplica uma força horizontal para a direita, certo? A força que é transmitida por essa corda, ela é aplicada na corda, na extremidade em contato com o bloco, ela é vertical e para cima. Então, olha só, nós temos a alteração da direção e do sentido dessa força aplicada. Outra força que está atuando no bloco é a força peso. Nós sempre representamos ela da mesma forma, vertical e para baixo. A partir das condições de equilíbrio, aplicando a segunda lei de Newton, nós conseguimos estudar e determinar que a intensidade da força de tração aplicada pelo homem na corda tem o mesmo módulo da intensidade da força de tração aplicada na extremidade da corda em contato com o bloco. Então, em módulo, nós podemos escrever aqui o módulo da força de tração 1, que é aplicado pelo homem, é igual ao módulo da força de tração T2, que é aplicado no bloco. Então, a função da roldana fixa é transmitir a força aplicada e alterar a direção e o sentido dessa força aplicada, facilitando a tarefa, por exemplo, de erguer ou levantar objetos, que no nosso caso está representado pelo bloco. A roldana móvel, ela tem como objetivo multiplicar a intensidade da força aplicada. Então, olha aqui, nessa extremidade nós temos uma força de 100 newtons aplicada. Então, o que é uma roldana móvel? Uma roldana móvel é que ela pode se movimentar. Ela não está fixa no teto nem na parede. Conforme eu aplico uma força de tração na corda, essa roldana pode subir ou descer. Então, se eu aplico uma força de 100 newtons nessa extremidade, na outra extremidade da corda, pensando que eu tenho aqui a mesma corda, também é aplicada uma força de 100 newtons. E essa força aqui é duplicada, né, pela roldana móvel, e eu consigo levantar, por exemplo, ou manter em equilíbrio estático, um corpo com peso de 200 newtons. Esse vetor aqui está representando a força-peso do bloco, certo? Então, a função da roldana móvel, além de inverter, né, a direção e o sentido da força aplicada, ela também tem a função de multiplicar ou dividir a força aplicada. Nós podemos e vamos estudar sistemas de blocos
em que temos associação de duas roldanas ou mais. Nesse exemplo, nós temos associação de duas roldanas, uma móvel e uma fixa, certo? A móvel está aqui, ela pode se movimentar, né, de acordo com que o homem, a pessoa, aplica uma força na corda e puxa ela pode se movimentar, né, essa roldana pode subir ou descer. E essa daqui, ó, como eu disse para vocês, nós identificamos que é uma roldana fixa porque ela está presa em um teto ou numa parede. Então, o que, que acontece? Vamos tentar ilustrar esquematicamente, utilizando as forças que nós aprendemos, como que é a dinâmica de funcionamento desse sistema. Então, a primeira força que nós temos, força peso aplicada no bloco, vertical e para baixo. O objetivo é manter esse sistema em equilíbrio ou levantar esse corpo. Então, olha só, essa força-peso está sendo sustentada por uma roldana móvel. Qual é a função dela? Dividir ou duplicar. Então, ó, eu tenho uma força-peso aqui, o que vai acontecer? Essa força vai se dividir pelas duas extremidades da corda que sustenta a roldana móvel. Então, aqui eu vou ter uma força T e aqui eu vou ter uma força T. Essa força aqui, ó, ela é aplicada uma força de mesma intensidade no teto. E essa daqui é transmitida pela corda, olha aqui, ó, em todas as extremidades, até chegar no carinha, no homem que está aplicando. Então, olha só, a pessoa vai aplicar uma força T. Qual a intensidade da força T? O módulo da força T é igual metade da força peso, porque uma roldana móvel, ela multiplica por 2 a força aplicada pela pessoa e divide a força sustentada. Então, eu posso escrever que T é igual a P sobre 2 ou P é igual a 2T. Ela multiplica por 2 a intensidade da força aplicada, certo? Então, por exemplo, se essa pessoa tivesse que levantar um bloco de peso 500 newtons, ela iria aplicar uma força de tração aqui. Então, deixa eu escrever de outra cor. Por exemplo, se esse peso fosse de 500 newtons, essa pessoa teria que aplicar aqui uma força de tração de intensidade 250 newtons, certo? Vamos analisar um exemplo que está resolvido na apostila de vocês, na página 152. É um exercício da FUVEST. Ele diz assim: uma pessoa utiliza um arranjo com 3 polias. Então, olha só, eu tenho 3 polias, mas todas são fixas ou todas são móveis? Vamos identificar? Então, olha só, vou trocar a cor da caneta. Essa polia está presa ao teto. Então, ela é uma polia fixa. Eu vou colocar a letra F aqui, ó, só para identificar que ela é fixa. Essas outras polias, ó, como que eu identifico? Ela não tem nada que prende ela ao teto. Então, essa daqui é uma polia móvel e essa daqui é uma polia móvel. Qual é a função da polia fixa? Transmitir a força aplicada, alterando a direção e ou o sentido. E da polia móvel, multiplicar a força aplicada. Então, vamos lá. Vamos representar, ó. Eu tenho um peso de 100 newtons e eu tenho uma pessoa. Então, vamos ver o que ele diz. Uma pessoa utiliza um arranjo com 3 polias. Já identificamos o tipo de polia, uma fixa e 2 móveis. Posso ter mais polias? Posso. Nesse exemplo, ele quer 3. Para levantar uma polia fixa e 2 móveis. Para levantar um bloco de 100 newtons, conforme mostra a figura. Então, o P, já está aqui na cor que eu quero. P aqui, ó, vale 100 newtons. Conforme a figura, ele pede, determine a intensidade da força que a pessoa deve exercer na corda para equilibrar o bloco. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho peso aqui, eu tenho uma força de tração aqui, nas duas extremidades. Passou por alguma polia? Não. Eu tenho a mesma... Deixa eu tirar aqui, senão vai confundir. Eu tenho um fio sustentando. Então, o que eu posso escrever? Que esse P vale 100 newtons. O sistema está em equilíbrio, ó. Equilibrar o bloco, não tem movimento, não está acelerado. Essa força de tração chegou numa polia móvel. O que a polia móvel faz?
divide a força. Ó, eu tenho 2 pontos de apoio aqui, ó. Ela divide a força por 2. Então, eu vou falar que aqui eu tenho uma tração T1, que não é mais igual a T, por isso que eu chamei de T1. T1 para cá, T1 para cá. Nas extremidades, aqui eu também tenho T1, aqui eu também tenho T1. Quanto vale T1? Então, vamos anotar. T1, o que aconteceu? Chegou numa polia móvel, divide a força aplicada por 2. A força aplicada é o peso. 100 dividido por 2, T1 vale 50 newtons. Chegou aqui, ó, 50 newtons em outra polia móvel. O que vai acontecer? Eu vou ter uma outra tração aqui. Deixa eu pôr de outra cor, ficando melhor. O que eu vou ter? 2 pontos de apoio, ó, polia móvel. Eu tenho outra tração, T2. Chegou numa polia móvel, o que acontece? Divide. Então, chegou 50, ó, que é o vetor aqui que eu representei em amarelo, divide por 2. T2 vale 25 newtons. O que acontece? Essa daqui vem para o teto, T2. E essa T2 aqui, ó, vem para onde? Para a polia fixa. Polia fixa divide? Não, ela só transmite a força. Então, aqui eu também tenho T2. E aqui também tem T2. Então, qual é a força que a pessoa vai ter que aplicar? A pessoa vai ter que aplicar uma força F, que tem a mesma intensidade de... Opa, deixa eu apagar esse igual aqui, porque eu estou falando que o vetor é igual, o vetor não é igual. Eu vou ter que aplicar uma força F, que tem a mesma intensidade da tração T2. No caso, essa força é igual a 25 newtons. Então, olha só, observa os dois exemplos. Esse que eu ilustrei aqui e esse que eu ilustrei aqui. Então, olha, nesse exemplo, o que nós temos? Uma polia móvel. O que eu posso escrever? Que a força aplicada F é o quê? Metade do peso. Então, uma polia móvel divide o peso do bloco por 2. Nesse exemplo que a gente acabou de resolver, eu tenho 2 polias móveis. O que aconteceu com a força aplicada? É o peso do bloco dividido por quanto? 100 dividido por 25 dividido por 4, né? 100 dividido por 4 dá 25. Então, o que eu posso fazer? Eu posso generalizar que a força aplicada por uma pessoa para equilibrar um sistema sustentado por polia móvel, combinação, né, de polia fixa e polia móvel, é igual ao peso do corpo que eu quero sustentar, dividido por 2 elevado a n. N é o número de polias móveis. Então, olha aqui, ó, vamos aplicar, por exemplo, ó, nesse caso aqui, deixa eu trocar de cor, vou pegar o laranja. Não, o laranja eu já usei, então, o roxinho. Nesse caso aqui, ó, quantas polias eu tinha? Ó, uma polia, a potência vale 1. 2 elevado a 1, 2. 500 dividido por 2, olha a força aplicada aqui, 250. Quando eu tenho 2 polias móveis, que foi o caso desse exemplo da FUVEST, o que eu tenho? Ó, F é igual a P dividido por 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vale 4. P dividido por 4 dá os 250. Então, aqui, ó, essa força de tração é metade do peso, porque eu tinha uma polia móvel. Olha só, vou identificar ela aqui, ó. Uma móvel e uma fixa aqui. Nesse caso, eu tinha 2 polias móveis, então eu dividi por 2 elevado a n. 2 ao quadrado, 4. A força aplicada é 100 dividido por 4, certo? Vamos estudar agora a máquina de Atwood. A máquina de Atwood foi desenvolvida por um matemático com o objetivo de calcular a aceleração de queda
de corpos usando as leis de Newton. Então, como que é o dispositivo conhecido como máquina de Atwood? Eu tenho dois corpos suspensos e eu quero determinar a aceleração de queda desses corpos. Utilizando o quê? Uma roldana fixa. Olha aqui, ó. Fixa ao teto, então ela é uma roldana fixa. Para estudar a máquina de Atwood, novamente, nós vamos aplicar as forças que nós já estudamos. Então, a primeira força, peso. Peso do bloco A, peso do bloco B. Segunda força, normal. Tem normal? Nesse sistema não tem, porque não tem apoio. Terceira força, força de tração. Tem força de tração? Tem. Tem fio ou corda? Tem força de tração. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Sempre nas extremidades nós representamos a força de tração, atuando nos dois blocos. Então, aqui, força de tração. Quando a gente vai estudar sistemas com roldanas, a gente tem sempre que fazer a pergunta: é mesmo fio? É o mesmo fio que está conectando os dois blocos? Sim. Se for o mesmo fio, nós podemos atribuir o mesmo nome para a força de tração. Se for fio diferente, a força de tração vai receber nome diferente para identificar os fios, certo? Então, aqui eu tenho o mesmo fio, mesma força de tração. Para estudar, o que nós devemos? Desenhar o diagrama de forças, o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos, que é o que nós temos aqui, ó. Peso do bloco A, tração, peso do bloco B, tração, certo? Como é o mesmo fio, aqui está representado por TA e TB, eu posso escrever que TA, vou apagar aqui, ó, é igual a TB, chamar de T, para ficar mais fácil. Agora, o que eu tenho que analisar? O sentido do movimento. Então, vamos considerar aqui, ó, ele representou o tamanho do vetor PA está associado com o módulo dele. Então, o que representou? Que o peso do A é maior que o peso do B. Fran, como que a gente vai observar isso nos exercícios? Pelo valor da massa que ele fornecer. A massa do bloco que tiver maior, né, o valor maior, vai estar associado com o sentido do movimento. Então, o que ele está representando aqui? Ó? Que o bloco A vai descer e o bloco B vai subir. Como eles estão conectados pelo mesmo fio, o bloco A vai descer com uma aceleração A e o bloco B vai subir com a mesma aceleração, certo? O movimento acontece simultaneamente. Por que nós devemos analisar qual é a força-peso que tem maior módulo? Justamente para identificar como que é o movimento, que bloco que vai descer e que bloco que vai subir. Aplicando a segunda lei de Newton, né, para o sistema de blocos, representado aqui no diagrama de forças, o que nós podemos escrever? Se o peso do A tem maior intensidade que o peso do B, então o bloco vai descer. Como ficaria então a segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Para o bloco A, se ele vai descer, significa que o peso tem maior módulo do que a tração. Então, aí, o que eu vou escrever? Vetores com mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. PA menos T. Novamente, PA menos T, porque se ele vai descer, o módulo de PA é maior. É igual a quem? A massa. Ó, estou aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa do bloco A, que eu estou estudando, vezes a aceleração. Para o bloco B, o que eu posso escrever? O bloco B, olha só, ele vai subir. Então, quem é maior? Quem tem maior intensidade? Tração. Então, novamente, ó, vetores com mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. Quem? O maior do menor. Se o bloco B vai subir, a tração tem módulo maior que o peso. Então, vai ficar P menos PB é igual a MB vezes A. Como que a gente resolve agora, Fran? A gente resolve, no caso, os exercícios vão ser numéricos. O que a gente vai fazer? Vai somar as duas equações. Olha só,
Do lado esquerdo do igual, o que eu tenho? Ó, menos t mais t. Eu posso simplificar. O que sobrou? PA menos PB é igual MA vezes A mais MB vezes A. Aí aqui nós vamos ter, né, os valores da massa, da aceleração da gravidade. Pela equação da força-peso, a gente vai conseguir calcular o PA e o valor de PB, o peso do bloco A e o peso do bloco B. Vamos substituir os valores aqui e determinar a aceleração do sistema. Se o exercício solicitar, nós podemos determinar a intensidade da força de tração. Por quê? Olha só, quando a gente escreve a equação da segunda lei de Newton para cada um dos blocos, a gente tem um sistema de equações. Se eu determinar a aceleração, eu posso voltar em qualquer uma das equações, substituir o valor da aceleração e determinar a intensidade da força de tração no fio que conecta os dois blocos, certo? Então, aí nós vamos trabalhar com números nos exercícios. E eu posso ter mais blocos, né, suspensos, posso ter um terceiro bloco C e o objetivo é o mesmo, determinar a aceleração de queda de um dos corpos, ou dos corpos, né, porque eles estão conectados, é a aceleração de queda dos corpos do sistema de blocos nesse dispositivo conhecido como máquina de Atwood, tá? Então, a máquina de Atwood tem esse perfil, dois blocos presos por um fio e suspensos por uma polia fixa. Outro sistema que nós vamos estudar na aula de hoje é o plano inclinado. O plano inclinado consiste num bloco colocado em um plano, uma rampa, certo? As rampas são muito utilizadas também para facilitar, por exemplo, carregamentos ou elevar cargas, ou mesmo rampas de acesso. Então, aqui nós temos esquematicamente representado um plano inclinado, que podemos fazer associação com uma rampa, um corpo colocado em uma rampa. Quais as forças que estão atuando nesse corpo? Então, olha só, aqui já está representado força-peso, vertical e para baixo. Força normal, olha aqui, ó, se eu prolongar a força normal, ó, obedecendo a definição perpendicular à superfície de apoio. E aqui, ó, o que acontece? Quando eu coloco um bloco em cima de uma rampa, a tendência dele é escorregar. Então, eu tenho força de atrito, tá? Essa força C aqui, esse vetor representando uma força, já vou explicar qual é a função dele. Então, olha só, nós temos, para estudar o plano inclinado, nós temos que colocar um eixo X, que está bem clarinho aqui, ó, representado, paralelo à superfície do plano. E um eixo Y perpendicular à superfície do plano. Então, ó, representamos um eixo X paralelo e um eixo Y perpendicular. E nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, né, ou melhor, as leis de Newton do sistema de blocos, na direção X, que é essa paralela ao plano, do plano inclinado, e na direção Y. Para isso, olha só, nós temos o vetor que representa a força-peso, que não está nem na direção X, nem na direção Y. Então, o que eu tenho que fazer? Decompor essa força-peso. Então, olha aqui, nessa figura nós temos, ó, faço a projeção da força-peso na direção X, eu tenho a componente Px. Faço a projeção da força-peso na direção Y, eu tenho a componente Py, certo? Agora eu consigo aplicar. Olha só, o que eu posso escrever? Vou começar escrevendo aqui no cantinho. Na direção Y, eu tenho movimento vertical? Não. Então, quem equilibra com quem? Ó? A normal equilibra com PY. E na direção X, o que eu posso escrever? Nossa, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Na direção X, eu posso escrever o seguinte, aplicando a segunda lei de Newton. Como esse bloco vai descer, certo?
Px é maior que força de atrito, então eu posso escrever que Px menos Φ, eu vou colocar Φ aqui, tá, pessoal? Eu gosto mais. É igual massa vezes aceleração. Lembra a segunda lei de Newton, como que é? Força resultante, ó, na direção x, é igual a massa vezes aceleração. Certo? Fran, como que eu vou determinar Px e Py? Lembra das componentes de um vetor? Então, olha aqui, ó. Se eu for analisar, o que eu tenho? Ó, eu tenho o Py, vou tentar desenhar aqui na mesma direção. Ó. Eu tenho Py, eu tenho P, vou tentar melhorar um pouquinho. E eu tenho quem aqui? O Px. Então, Py, Px e o P. O ângulo de inclinação da rampa, ou do nosso plano inclinado, ele é o mesmo ângulo formado entre P e Py. Fran, como que a gente sabe isso? Nós determinamos por geometria, tá? Então, o que eu posso escrever? Olha só, o ângulo alfa está aqui. Sempre, sempre. Então, olha só, se eu deslocar, transladar esse px aqui, eu fecho esse triângulo. Então, o que eu tenho? Ó? Eu vou ter o py, o px, py, px e p. E o ângulo alfa aqui. O que eu formei? Um triângulo retângulo. Usando as relações trigonométricas seno e cosseno, o que eu posso escrever? Então, vamos lá. Seno de alfa é o quê? Cateto oposto, px dividido por hipotenusa, p. Então, o que eu posso escrever? Px é igual a p, se eu passar o p multiplicando, vezes seno de alfa. E o cosseno de alfa, quem que é? Cosseno de alfa é cateto adjacente, py, dividido por hipotenusa. Se eu passar multiplicando, eu posso escrever que py é p vezes cosseno de alfa. Só melhorar esse p aqui. Então, olha só. Se eu souber o ângulo de inclinação do meu plano inclinado, eu consigo determinar o px e o py. O p nós calculamos da mesma forma. Quem que é o p? P é igual a m vezes g. Definição de força-peso. E aí eu posso trabalhar com a minha equação, ou melhor, com as duas equações que eu tenho. N igual a PY, então vamos lá. Da equação 1, vou chamar essa equação aqui de 1. O que eu posso escrever? Que a normal é igual. Quem é o PY? P vezes cosseno de alfa. Quem que é o P? M vezes G cosseno de alfa, certo? E da equação 2, o que eu posso escrever para a equação 2? Eu posso escrever... Peraí, só um minutinho. Equação 2, eu chamei essa daqui, tá? O que eu posso escrever? Olha só, que Px, quem que é Px? P vezes seno de alfa, menos Φ, quem que é Φ? Mi vezes a normal. Esse Mi aqui vai ser o Mi cinético ou dinâmico, certo? Se o bloco estiver em movimento, ele vai descer, que é a condição que nós consideramos. É igual a quê? Massa vezes aceleração. Se eu substituir a normal aqui, que nós determinamos, que é mg cosseno alfa, aqui, ó, e substituindo o peso, reescrevendo, o que eu consigo obter? mg seno alfa menos md vezes mg cosseno alfa é igual massa vezes aceleração. Então, olha só, eu substituí aqui, ó, a normal por
mg cosseno alfa. Eu tenho termos em comum, ó, m e m. Em todos os termos eu posso simplificar. O que eu consigo determinar, então? Ó, a aceleração é igual g. Como eu tenho em comum nos dois termos, ó, eu vou colocar em evidência. Vai ficar g seno alfa menos μd vezes cosseno alfa. O μd, lembrando, é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico entre o bloco e o plano, certo? Essa equação é para calcular a aceleração do plano inclinado, ou melhor, a aceleração do bloco que desce o plano inclinado, quando nós temos atrito. Se eu não tiver atrito, eu não tenho esse termo aqui, ó, do coeficiente de atrito. Então, eu posso fazer isso daqui igual a zero. Então, sem atrito, no plano inclinado sem atrito, vou escrever aqui, ó, no plano inclinado sem atrito, o que muda, Fran? Eu não vou ter só esse termo aqui, ó. Esse termo aqui eu não tenho. Então, a aceleração vai ser igual a G, muito embaixo, deixa eu só tentar subir um pouquinho. G vezes seno de alfa, que é o restante, tá? Mas aí nos exercícios nós vamos construir com números que fica muito mais fácil, certo? Então, obrigada pela atenção na aula. Nós vamos resolver juntos os exercícios de aplicação correspondente a esse módulo na aula ao vivo. Até mais, pessoal!